Informação semanal com Fátima Moreira. Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um Informação Semanal aqui no Novo Canal. Deste sábado, 27 de fevereiro, o resumo das principais notícias da região aqui neste programa. Em Gondomar, a Junta de Freguesia de Baguinho do Monte identificou 326 utentes elegíveis para a vacinação. A Junta de Freguesia de Baguinho do Monte, em Gondomar, numa ação concertada com as demais juntas de freguesia do concelho de Gondomar e o município, procedeu à identificação dos utentes que não dispõem de contactos no respectivo centro de saúde, mas que estão elegíveis para a vacinação contra a Covid-19. Ao Novo Canal, o presidente da Junta de Freguesia de Baguinho do Monte, Francisco Laranjeira, realçou que o levantamento abrangeu 326 utentes, idosos que não dispõem de qualquer contacto nas autoridades de saúde, e outros que, apesar de possuírem este dispositivo, têm dificuldades em manuseá-lo ou até em ler as mensagens. O chefe do Executivo da Junta de Freguesia de Baguinho do Monte referiu que, com o objetivo de identificar e otimizar os contactos com os utentes elegíveis para vacinação, a autarquia fez um levantamento exaustivo pela freguesia, contactou idosos e familiares para não deixar ninguém para trás. Por sua vez, a Câmara de Gondomar esclarece que as juntas de freguesia do concelho, em articulação com o município, encontram-se a dinamizar ações porta a porta, também com o mesmo objetivo: assegurar que nenhum idoso pertencente aos grupos prioritários seja excluído da vacinação. A Associação Empresarial de Penafiel enviou uma carta aberta ao Primeiro-Ministro António Costa e Nuno Bruxado, presidente desta associação, deu uma entrevista ao Novo Canal para esclarecer o propósito desta missiva. O nosso intuito com esta carta aberta ao Primeiro-Ministro e todo o governo português aponta para várias questões. A primeira questão é a questão de nós querermos perceber de que forma é que está planeado o desconfinamento. E isto por uma razão muito simples. Os empresários precisam de perceber com o que é que podem contar, durante quanto tempo é que podem contar com este confinamento, e precisam decidir as suas vidas, porque muitos deles têm contratos com trabalhadores que os podem fazer cessar nesta fase ou não, têm investimentos a decorrer e querem perceber o impacto ou se há viabilidade para a continuação desses investimentos. Também quisemos alertar para a questão dos apoios financeiros que muitas vezes o Estado está a dar, e que nesta fase, continuando apenas com o layoff, que tem sido o layoff simplificado, tem sido apenas das poucas coisas que têm tido continuidade, mas que depois têm aparecido apoios às rendas, apoios às quebras de faturação, mas basicamente isto terminou a 31 de dezembro e apenas existe a questão do apoio à quebra de faturação, que está prevista uma verba para o primeiro trimestre de 2021, mas que não é suficiente para os empresários. Nós já vamos em fevereiro, não estávamos a contar com este confinamento, não há ideia de apoios, de mais apoios para as empresas, e como é óbvio, quer dizer, é um sistema muito burocrático, é um sistema de apoios que demora o seu tempo de aprovação, e quando damos conta, o empresário já se financiou para pagar as despesas que tem que cumprir, porque depois, para nós nos candidatarmos a estes apoios, precisamos ter situações com a AT e com a Segurança Social regularizadas, e muitos empresários, para manterem esses, ou na esperança do dia em que recebem esses apoios, financiam-se. A Associação Empresarial de Penafiel diz ter uma visão aproximada da realidade de muitos empresários. São maioritariamente afetos ao comércio e serviços de proximidade, restauração e similares. Todos, sem exceção, têm sido arredados do peso de um dos lados da balança. Para o presidente da associação, o risco não está no comércio de proximidade. Aquilo que nós queremos fazer ver ao governo
é que não é o comércio de proximidade o responsável pela transmissão da pandemia. Se calhar há outros motivos mais evidentes, e eu não sou cientista e eu não sou médico e eu aqui falo um bocado do senso comum, mas se calhar a questão dos transportes não foi bem definida pelo governo e quando se fala que num possível desconfinamento os transportes públicos vão ver a sua capacidade reduzida, mas isso já era anteriormente e ninguém fez nada para melhorar essa capacidade dos transportes públicos, e aquilo que nós víamos era metros completamente atulhados de pessoas, e nesse sentido a culpa depois é do comércio de proximidade. Nós elencamos alguns exemplos, como as cabeleireiras que atendem por marcação e uma pessoa de cada vez, as lojas de proximidade. Quem lhes dera a eles, numa fase destas, ter 10, 20, 30 pessoas lá dentro das suas lojas? E não, e muitas vezes nós víamos uma pessoa, 2 pessoas, e depois foram empresas que adaptaram-se às necessidades do momento, adaptaram as suas regras de segurança nas empresas, os seus planos de contingência, e de um dia para o outro colocam-lhes as culpas em cima, encerram-lhes as empresas, não lhes dizem, podiam dizer que era daqui a 2 meses, ok, é daqui a 2 meses, então vou planear até daqui a 2 meses. Andamos de 15 em 15 dias e não se resolve, nem sabemos nada. E nesse sentido... A associação fala também das sapatarias, dos cafés, dos restaurantes, todos esses são espaços em que com algum cuidado poderiam ser desconfinados, é isso? Eu estou em crer que sim, e até porque eu também sou consumidor, e fui consumidor até à data deste confinamento, e nós verificávamos a segurança das lojas, e nós percebíamos que as lojas se adaptaram à realidade, e o atendimento, e os acrílicos, e o gel, e mais engraçado é que o Estado pagou a essas empresas, financiou essas empresas através de apoio do Adaptar, para essas empresas se adaptarem, e no final o que é que acontece? Encerram essas empresas que se adaptaram e que cumpriam com as regras. Riscos inerentes à pandemia não estão no comércio de proximidade, diz o presidente da Associação Empresarial de Penafiel, que pede apoio em carta aberta ao Primeiro-Ministro para o comércio de proximidade. Alinhar estratégias é o objetivo, para tal é necessário obter indicações concretas e precisas sobre o tão desejado desconfinamento, tudo em nome da sobrevivência das empresas. Um estudo revela que 76,2% dos portugueses estão pessimistas ou muito pessimistas no que diz respeito à evolução da economia portuguesa. Um estudo do Instituto Superior de Administração e Gestão e do Centro de Investigação de Ciências Empresariais e de Turismo da Fundação Consuelo Vieira da Costa constata que 76,2% dos inquiridos estão pessimistas ou muito pessimistas acerca da evolução da economia portuguesa. O estudo, desenvolvido pelo grupo de investigadores e professores com a coordenação científica de Ana Pinto Borges e Elvira Vieira, permite concluir que o surto pandémico trava decisões e investimentos dos portugueses em 2021, destacando que o desconforto financeiro foi agravado pela pandemia. Decisões como mudar de emprego, casar ou ter filhos, investir em casa, carro ou mercados financeiros estão fora dos planos dos portugueses para 2021. O estudo Lifestyle e Decisões de Investimento das Famílias Portuguesas em 2021 mostra que este será um ano de estagnação no que diz respeito às grandes mudanças de vida e investimentos, sendo que 77,9% dos inquiridos consideram que uma mudança de emprego estará fora dos planos e 84,7% indicaram mesmo que não estavam à procura de novo trabalho. O estudo evidencia ainda que nas decisões familiares, casar não será opção para a maioria e ter filhos não acontecerá em 2021 para 94,1% dos inquiridos que já os têm
e para 89,8% dos que não têm filhos. A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal defende que a flexibilização do pagamento do IVA deve se estender a todas as empresas. A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, a ARESP, defende que a flexibilização do pagamento do IVA deve ser acessível a todas as empresas. Durante o primeiro semestre de 2021, as empresas do regime trimestral têm a possibilidade de efetuar o pagamento do IVA em 3 ou 6 prestações mensais, sem juros. Esta possibilidade é concedida igualmente às empresas do regime mensal, sendo neste caso obrigatório que o volume de negócios de 2019 tenha sido igual ou inferior a 2 milhões de euros e, simultaneamente, que a empresa apresente uma quebra de faturação mínima de 25% em 2020 face a 2019. Para a Associação, numa altura em que muitas atividades se encontram encerradas e sem meios financeiros para gerir o pagamento atempado de todas as obrigações fiscais e contributivas, é fundamental que a possibilidade de fracionar o pagamento do IVA seja concedida a todas as empresas sem qualquer entrave ou condição. A ARESP declara também que o recurso indevido ao apoio à família é punido com coima máxima até 12.500 euros. O projeto Lamego Ajuda compra e entrega medicação e bens de primeira necessidade. O programa Lamego Ajuda compra e entrega medicação e bens de primeira necessidade em casa da população local. Segundo a autarquia, o programa continua a prestar apoio social de emergência na atual situação de pandemia, sendo que este serviço gratuito é dirigido a grupos de risco, nomeadamente pessoas com idade superior a 65 anos, doentes crónicos, portadores de deficiência e quem se encontra em situação de isolamento e sem suporte familiar e social. O município declara que o programa Lamego Ajuda presta ainda apoio psicossocial de emergência sobre questões de gestão emocional relacionadas com a pandemia. É dirigido aos municípios que necessitam de ajuda na gestão do isolamento, ansiedade e angústia associada a este período, salientando que no quadro da atual ameaça à saúde pública, este programa municipal está disponível através de contacto direto com a autarquia. O serviço funciona de segunda à sexta-feira, das 9 às 12h30 e das 14 às 17h30. Foi noticiado esta semana que Gondomar atribuiu 30.000 litros de combustível aos bombeiros do concelho. A autarquia de Gondomar aprovou, em reunião de Câmara, o apoio extraordinário de 30.000 litros de combustível às 5 associações humanitárias de bombeiros voluntários do concelho. A autarquia justifica a atribuição do apoio com a crise sanitária e o facto das corporações terem visto a sua resposta operacional bastante comprometida na sequência do surto pandémico. A Câmara recorda que as corporações, em consequência do surto, viram as suas receitas afetadas, servindo este apoio para minimizar o impacto financeiro e fazer face às dificuldades com que as corporações estão confrontadas. Em Lousada foram distribuídos 400.000 euros em subsídios para as instituições. 400.000 euros foi a verba que o Executivo Municipal de Lousada já atribuiu às instituições de concelho desde o início do ano. O município tem vindo a reforçar as verbas de investimento no que respeita à atribuição de subsídios destinados a instituições sem fins lucrativos, com o objetivo de fazer face à diminuição de receitas e aumento das despesas. Os subsídios atribuídos vão desde a educação à cultura, desporto e ação social. Mais de 82.000 euros foram atribuídos a instituições particulares de solidariedade social e perto de 2.500 euros a agrupamentos de escoteiros. Cerca de 45.000 euros é o valor dos subsídios atribuídos a instituições que atuam na área da educação. Quanto à área da proteção civil, foram atribuídos à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Lousada, desde o início deste ano, mais de 60.000 euros. Nota da autarquia acrescenta que para as entidades culturais sem fins lucrativos, o valor dos subsídios atribuídos ultrapassa os 51.000 euros e na área do desporto o montante é superior a 145.000 euros. Os felgueirenses são os habitantes do distrito do Porto que pagam a água mais barata, afirma o município e segundo um estudo. Os habitantes de Felgueiras são os que no distrito do Porto pagam a água mais barata. Quem o afirma é a autarquia felgueirense,
com base num estudo da DECO Proteste. Com base neste estudo, o município esclarece que tem o custo mais baixo da fatura ambiente, água, saneamento e lixo, e a qualidade da água do município é 100% segura, segundo a entidade reguladora dos serviços de água e resíduos. Em comunicado enviado ao Novo Canal, o vereador do Ambiente, Joel Costa, salienta que o Executivo tem vindo a trabalhar no sentido de garantir que os municípios usufruam de água de qualidade, na quantidade necessária e a um baixo custo, pois considera que estes são fatores importantes a ter em conta numa adesão à ligação da rede pública de abastecimento de água. A Lijó aprova Fundo de Desenvolvimento Económico e isenção de taxas urbanísticas. A Câmara de Alijó aprovou, em reunião de Câmara, a criação do Fundo de Desenvolvimento Económico do município de Alijó e da isenção de pagamento das taxas urbanísticas relativas a operações de reabilitação urbana. A autarquia esclarece que estas medidas têm como meta apoiar a economia local e promover a manutenção de postos de trabalho, a reconstrução e reabilitação do património edificado e a fixação da população no concelho. O Fundo de Desenvolvimento Económico do município irá apoiar financeiramente empresas e empresários em nome individual, tendo como meta alavancar o desenvolvimento do território e incrementar a retoma no período pós-pandemia. Esta semana foram assinados contratos para investimento de 12 milhões de euros em 25 creches. Foram assinados esta quarta-feira 25 contratos para a construção e reabilitação de novas creches em todo o país, no âmbito do programa Pares 2.0. O gabinete da Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social explicou que ao todo serão abrangidas 1.214 vagas nesta resposta social, num investimento de 12 milhões de euros, com uma comparticipação pública de 6 milhões de euros, e vai promover o alargamento e consolidação da rede creche. De acordo com o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, os contratos são relativos a concelhos dos distritos de Aveiro, Braga, Lisboa, Porto e Setúbal, e das vagas abrangidas, mais de 1.000 correspondem a novos lugares a criar. O Pares 2.0 privilegia os concelhos mais carenciados em termos de taxa de cobertura de creches e, desta forma, será aumentada e consolidada a rede e oferta nas áreas de infância nestes territórios. O município de Valongo criou um projeto para auxiliar os alunos no ensino à distância. Auxiliar os alunos do concelho de Valongo no ensino à distância é o objetivo do projeto CAF Apoio Escolar Online, direcionado para os alunos do primeiro ciclo do ensino básico, organizado pela autarquia valonguense em articulação com a cooperativa Múltipla Escolha. Segundo nota da autarquia, o projeto tem como metas uma oferta de qualidade aos alunos daquele ciclo que estão no ensino à distância, que pode fazer emergir novas barreiras à aprendizagem. O Executivo Municipal destaca que a educação tem sido uma forte aposta no concelho, tendo a autarquia optado por oferecer aos alunos do primeiro ciclo a oportunidade de usufruírem de apoio escolar online, enquanto se mantiver a modalidade de ensino à distância no seguimento da decisão do Governo de suspender temporariamente as atividades letivas presenciais. Paços de Ferreira vai ter a sua primeira unidade fotovoltaica num investimento superior a 8 milhões de euros. A Câmara Municipal de Paços de Ferreira aprovou a instalação de uma infraestrutura territorial de produção de energia solar fotovoltaica num investimento superior a 8 milhões de euros. O município declara que o investimento será realizado pelo grupo alemão Enerpark AG, que detém outros investimentos em curso em Portugal e em vários países da Europa e será totalmente isento de subsídios ou apoios estatais. A autarquia pacense esclarece ainda que a instalação de uma infraestrutura territorial de produção de energia solar fotovoltaica irá produzir anualmente a eletricidade consumida por quase 1/3 de todo o consumo doméstico do seu concelho, ou perto de 1/4 do volume de eletricidade necessária para alimentar a sua forte indústria de mobiliário e colchões. O município esclarece que este investimento vem de encontro aos objetivos do Plano Nacional de Energia e Clima. Os chapadores florestais do Tâmega e Sousa limparam cerca de 250 hectares de floresta no ano de 2020.
A área intervencionada pelas Brigadas de Sapadores Florestais da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, no último ano correspondeu a cerca de 250 hectares de mancha florestal. Esta comunidade intermunicipal esclarece em comunicado que destes, 200 hectares estiveram a cargo da primeira brigada, constituída em 2019, e 50 da segunda, formada em junho do ano passado, mas com trabalho efetivo no terreno a partir de meados de agosto, após um período de formação. Os trabalhos desenvolvidos em estreita articulação com os gabinetes técnicos florestais dos 11 municípios. Os trabalhos desenvolvidos em estreita articulação com os gabinetes técnicos florestais dos 11 municípios que integram a comunidade intermunicipal e com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas decorreram em todos os municípios, principalmente nas áreas com maior vulnerabilidade aos incêndios, por corresponderem a manchas florestais ou pela sua proximidade a estas manchas. A comunidade intermunicipal Tâmega e Sousa sustenta que das ações de silvicultura preventiva destaca-se a intervenção com fogo controlado em cerca de 65 hectares na Serra de Matos, em Baião, dando assim cumprimento ao Plano Nacional de Fogo Controlado definido para essa rede primária. O Festival da Juventude em Lousada foi adiado neste ano de 2021. A edição deste ano do Vila Festival da Juventude foi adiada devido à crise sanitária que continua a afetar a região e o país. O vereador da Juventude da Câmara de Lousada, Nelson Oliveira, confirmou o adiamento através de uma mensagem que partilhou na sua página oficial, salientando que a autarquia teve que proceder à não realização de uma série de atividades devido às circunstâncias que o país vive. A par do que foi feito no ano passado, a atual situação pandémica leva a crer que este ano ainda não estão reunidas as condições para que Lousada volte a realizar este evento da forma como verdadeiramente pretende fazê-lo, sendo claro que possíveis restrições ou limitações de entradas, circulação de pessoas e permanência em certos locais, dada a magnitude e natureza deste festival, iria desvirtuar completamente este evento que se pretende transversal e aberto totalmente à comunidade, diz o vereador da Juventude da autarquia de Lousada. Baltar, Beira, Sobrosa e Vandoma vão ter campos sintéticos. Arrancam já em março as obras para a colocação de quadros sintéticos. A cidade de Paredes, Baltar, Beira, Sobrosa e Vandoma vão ser congratulados com novos campos de futebol. O anúncio das obras aconteceu por videoconferência na Assembleia Municipal de Paredes pelo Presidente da Câmara, Alexandre Almeida. O autarca afirmou que as obras estão relacionadas com os grandes investimentos que têm sido feitos na área do desporto do município, acrescentando ainda que os investimentos nesta área vão continuar. No Novo Notícias desta semana recebemos para entrevista Carlos Seabra, vice-presidente do União Sport Clube de Paredes e responsável pelo hóquei em patins. Antes de ir direto, para não ser muito redundante, há que enquadrar isto que o Paredes retomou a atividade há 3 épocas atrás. Na segunda época já apanhou a pandemia. Foi obrigado a começar a época em julho do ano passado. Quer dizer que, se esta época continuar, o Paredes, como outras equipas, vão fazer, perdoem a expressão, mas 3 pré-épocas. 3 pré-épocas. O que é que isso significa? Isto significa que os jogadores já estão parados desde dezembro. Isto, tudo o que há é conjecturas. A conjectura de que era para retomar em fevereiro, depois agora retomar em abril, mas são conjecturas, porque a parte governamental ainda não disse, nem fez nada, nem deu autorização para nada. Continuando no hóquei em patins, a Taça de Portugal foi esta semana cancelada. A Federação Portuguesa de Patinagem anunciou o cancelamento da Taça de Portugal. A impossibilidade de realizar os jogos em atraso, pelo facto de a competição ter equipas dos escalões inferiores e que atualmente não podem competir, derivado das restrições impostas pelo Governo, motivou esta decisão. A decisão foi proposta pelo Conselho Técnico da Federação Portuguesa de Hóquei e tomada em concordância com a Federação. A prova já tinha os 16avos de final definidos, apesar das partidas em atraso referentes às eliminatórias anteriores. E o Futebol Clube Paços de Ferreira já sonha com a Europa.
O Paços de Ferreira venceu o Vitória de Guimarães por 2-1 e reforçou a posição num dos lugares que dá acesso às competições europeias. Os castores até estiveram a perder no encontro, mas conseguiram a reviravolta no marcador aos 62 minutos por Hélder Ferreira. O Paços de Ferreira tinha interrompido uma série de 6 vitórias consecutivas, mas regressou agora aos triunfos, consolidando o 5º lugar com 38 pontos, menos 1 do que o Benfica. A Associação Portuguesa de Barbearias, Cabeleireiros e Institutos de Beleza afirma que a situação no setor é catastrófica. Digamos que tem tido um impacto muito severo, é que é muito complicado gerir, entre aspas, a vida em torno da arte, e neste caso a profissão em que se exerce, e fomos obrigados a fechar portas. Neste caso foi desde o confinamento, neste caso 14 de janeiro, e já vai para 2 meses sim. Neste caso a Infarmed vai ter a reunião nesta quinta-feira, não sabemos se vai prolongar por mais 2 semanas ou então para o resto do mês de março, mas já vai para 1 mês e meio em distância para 2 meses sim. E foi esta semana que estreou a grelha de entretenimento no Novo Canal, com o programa 15 Minutos à Conversa com. Ora veja. Bem-vindos àquele que é o primeiro programa 15 Minutos à Conversa com. O meu nome é Alexandre Sorteiro de Sá. Semanalmente estarei consigo para onde os convidados, durante 15 minutos, nos vão contar algumas curiosidades. Temos também muitas surpresas e, como não podia deixar de ser, temos hoje uma cara conhecida na área da apresentação do Novo Canal, mas que assume também a nova função de direção de entretenimento do Novo Canal. Sandra Sá. Vamos agora para uma curta pausa de 30 segundos para compromissos publicitários. Voltamos já na segunda parte do Informação Semanal com a companhia e temas que nos traz Pedro Marques Pimenta. Até já. E estamos de volta a esta que é a segunda parte deste Informação Semanal. Na minha companhia, como prometido, já tenho Pedro Marques Pimenta. Boa noite, Pedro. Olá, boa noite, Fátima. Muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Novo Canal e ao Informação Semanal. Pedro, começamos já com o primeiro tema, que foi decretado esta quinta-feira, o novo estado de emergência. Era um estado previsto? Sim, Fátima, creio que sim. A avaliar também por todo o panorama que vivemos ainda recentemente. Felizmente as coisas agora estão a melhorar ou apontam para isso e os dados indicam isso, mas também é preciso ter aqui essa cautela e eu acho que o Presidente da República nas declarações que fez na quinta-feira falou sobre isso mesmo. Dá a entender que até à Páscoa vamos continuar neste confinamento, estado de emergência. Para que possamos ter verão e outono. Outono, exatamente. E para que também não voltemos a viver o que ainda há pouco tempo vivemos, não é? Com situações de mais de 10 mil casos diários, com as mortes também em números de largas centenas não, mas andavam sempre ali em torno dos 100 e muitos casos de óbitos ocorridos e, portanto, perante esse cenário todo que vivemos e essa situação catastrófica, é preciso aqui muita cautela e é preciso ter muito cuidado com o desconfinamento. Por isso é que já se fala também na questão de ser um desconfinamento feito por fases. Gradual, porque não podemos de facto voltar àquela rotina que tínhamos de liberdade total, ou melhor, podemos e vamos voltar certamente, mas não pode ser de uma forma abrupta. Temos que ter mesmo cuidado e relembrar-nos do que vivemos recentemente. Eu também digo isto porquê? Porque tenho visto também alguns partidos, nomeadamente a oposição, já a falarem na questão de permitirem as aberturas disto e daquilo. E é preciso mesmo muito cuidado, porque esses mesmos partidos... Portanto, és a favor de um desconfinamento gradual e com cautela para que não se voltem a cometer os mesmos erros. Repara no seguinte, esses mesmos partidos que atualmente estão agora a pedir para desconfinarem foram os mesmos que há pouco tempo, quando os números estavam feios, que pediam precisamente para fecharem tudo e criticavam o governo por não estarem a fechar tudo. Portanto, é isso que eu peço aqui também, não só ao governo, que tem tido, mas também à oposição, para ter alguma sensibilidade. Não se pode estar sempre a jogar e a fazer política
com um tema tão preocupante, que é a saúde pública. Temos mesmo que ter muitos cuidados, até porque os especialistas também falam sobre isso. É preciso, primeiro, reduzir aqui no que tem a ver com os cuidados intensivos, porque apesar dos números estarem a baixar, os internamentos e nomeadamente com os cuidados intensivos, os números ainda estão um bocadinho altos. É preciso mesmo que esses números baixem ainda mais e, portanto, eu gostei e apreciei a intervenção do Presidente da República porque claramente marcou já aqui uma posição. Foi convicta. Foi convicta e as pessoas também já percebem que, de facto, temos que aguentar. Sei Até que não é bom porque para o ninguém. processo de vacinação não está ao mesmo Sim, ritmo infelizmente é verdade. que a pandemia. Exatamente, e parece que há aqui também já um conjunto de atrasos previstos, nomeadamente atrasos de cerca de um mês, e portanto, dado todo este cenário, temos mesmo que pensar só depois da Páscoa. E depois temos a questão das escolas, que já muito tem sido falado, e também até aí é preciso algum cuidado. Eu sei muito bem e compreendo que de facto há aqui muitas crianças que sofrem com isto, porque não têm os mesmos meios sociais e económicos, e para eles de facto é preocupante. Ainda assim de salutar aquilo que tem sido a intervenção do Governo nas ajudas que tem dado e do Ministério E das da Educação, câmaras e das municipais câmaras também. municipais, exatamente, e da minha falo com muito gosto, porque sei que temos tido essa capacidade de colmatar essas deficiências, digamos assim. Mas em todo o caso, temos que perceber que sem também, se calhar, não existir rastreios, se a vacinação não existir, até no facto dos professores e etc., não há condições para as escolas serem abertas já no imediato. Temos mesmo que aguardar aqui por um período mais alargado de tempo, que tudo indica que será só após a Páscoa. Até A verdade é que quando as escolas encerraram e Os números passou o baixaram. ensino à distância, os números baixaram Precisamente, circunstancialmente. Sim. Achas que este foi um fator decisivo? Acaba por ser, Fátima, porque assim não será, está indicado pelos especialistas que a escola em si não é o maior meio de propagação, é tudo o que envolve a escola, portanto, é as deslocações dos pais com os miúdos, é aquela espera que os pais fazem, se calhar à porta da escola, A convivência a natural entre os convivência miúdos? natural entre os miúdos também e depois os pais, não é? Essas questões todas, portanto, é todo esse meio envolvente que depois pode gerar aqui os números assustadores que vivemos. Não foi só isso, como é óbvio, mas que teve influência, claro que sim. E naturalmente que uma escola estando fechada ou as escolas estando fechadas, a probabilidade da propagação do vírus aumentar será menor. Portanto, é mesmo precioso esse cuidado que está a existir e por mais que haja essa necessidade e sobretudo as escolas têm que ser reabertas assim que possível, eu compreendo, mas também temos que perceber que não se pode descurar os cuidados todos com o vírus e com esta pandemia que vivemos. Para combater, és então a favor deste novo estado de emergência por mais 15 dias? Completamente. Muito bem, Pedro. Segundo tema que nos trazes hoje é um tema diferente do habitual, não é nacional, não é regional, mas é as eleições nacionais na Palestina. Já nos tinhas trazido algo de género aqui no Informação Semanal. O que é que queres acrescentar sobre este tema? Não, de facto, eu já tinha cá trazido uma vez relativamente a um assunto relacionado com a Palestina e com Israel na altura. São assuntos internacionais, mas merecem também destaque, mesmo estamos aqui num canal regional, porque de facto também nos afeta a todos e acho que é interessante olharmos para aquilo que é o mundo no seu todo. Eu falo da questão da Palestina porque é uma questão que me sensibiliza particularmente, porque sabemos que recentemente vão ser feitas eleições, agora no período de junho, sensivelmente, e vão ser as primeiras eleições após 15 anos, portanto estamos há mais de uma década sem eleições na Palestina. Sabemos que a Palestina ainda não é reconhecida internacionalmente como um Estado, e é isso que eles procuram, e eu venho também aqui trazer essa nota, porque desta vez o Hamas, que é no fundo quem controla a faixa de Gaza, um dos territórios que a Palestina reivindica, e que tem sido dominado pela Palestina, mas que a faixa de Gaza, o Hamas é visto como uma organização terrorista, portanto, internacionalmente, ninguém reconhece o Estado de Israel como um Estado, precisamente pela questão do Hamas ser dominante na faixa de Gaza, porque foram eles que venceram as eleições há 16 anos, que foram as últimas eleições em cerca de 2006, não me falha a memória. Isto para dizer o quê? Que desta vez o Hamas já disse que não ia ter um candidato, portanto, o candidato será será o único da autoridade palestiniana, que é quem tem o controle do território da Cisjordânia. E o que eu espero aqui, e é por isso que trago este tema, é que as coisas possam de facto desta vez mudar e possa de facto a Palestina ter aqui também o reconhecimento internacional para que haja esta criação dos dois Estados, do Israel e da Palestina, para que este conflito que dura há anos
possa haver aqui uma luz verde e as coisas possam ficar mais calmas, até porque agora, da parte, por exemplo, dos Estados Unidos da América, temos um presidente que também já está muito mais sensível a isso, ao contrário do Trump, que inclusive Exato. até fez aqui uma provocação na altura à Palestina, levando também a embaixada para Jerusalém, que é um dos territórios que está dividido também entre Israel e Palestina, e é, no fundo, no meio destas sensibilidades, destas particularidades, que eu achei por bem dar aqui Trazer este tema, é nota e uma falar luz branca ao fundo de do túnel, paz, de paz, à luz, exatamente. ao fundo E ainda por de cima, depois de tantos anos, é uma guerra que já dura há muito tempo e tem acontecido um conjunto de episódios que não são os melhores. Falar também, por exemplo, agora na questão da vacinação, a faixa de Gaza é um dos territórios mais pobres do mundo, tem cerca de 2 milhões de habitantes e tem só 4, 6 horas de energia elétrica por dia. Portanto, recentemente Israel teve a sensibilidade também de enviar para lá algumas vacinas e pronto, e é importante trazer aqui e destacar que, infelizmente, e não é só na faixa de Gaza, nem é só na Palestina que está a acontecer, a África também, e o António Guterres, e muito bem, também já falou nisso, da importância de termos o cuidado de vacinar também aqueles que são os países pobres do mundo, nomeadamente a África, porque não podemos pensar só nos países ricos. Sabemos que esses, felizmente, terão capacidade para o fazer, mas temos que estar atentos também àquilo que é as lacunas e as carências dos países pobres, porque eles também merecemos todos, como é óbvio. E sermos um só. Sermos um só e termos o cuidado, porque trata-se de saúde, que é o nosso bem mais precioso. Muito bem, saúde, e também o próximo tema que nos traz é um projeto interessante. La città dei bambini é um termo em italiano, a cidade que se traduz um bocadinho por a cidade dos meninos e das meninas. Que projeto é este? Está inserido também com o município de Valongo. Explica-nos um bocadinho sobre este projeto, Pedro. Explico com muito gosto, Fátima. Este é um projeto, mais um dos projetos que Valongo está a abraçar no âmbito da cidadania ativa, da cidadania de participação também. Eu tenho vindo a falar da questão da participação, porque estes temas são mesmo de facto muito pertinentes. Estes projetos têm uma abrangência que é global e que nos transporta aqui para a questão da cidadania ativa, da participação pública. Porquê? Porque no fundo isto, La città dei bambini, que é a cidade dos meninos e das meninas, permite aqui às crianças, no fundo, que possam intervir naquilo que é o processo da sua sociedade, no processo da construção e com exposição de ideias. Ou seja, no fundo eles também tornam-se aqui decisores políticos e os presidentes de Câmara, os grandes decisores políticos também podem aqui escutar e estarem atentos àquilo que é as preocupações das suas crianças. Porque, como diz também este projeto, uma cidade apta e tendo em conta as ideias das crianças, é uma cidade muito melhor e é uma cidade que está também pronta para acolher os adultos. Porque, no fundo, as crianças, e no papel e naquilo que eles consideram de decisores, eles têm também um pensamento correto, crítico, e que faz todo o sentido para aquilo que é a evolução depois e a criação de uma comunidade perfeita. E acima de tudo são sinceros. E acima de tudo são sinceros. E no fundo, se calhar muitas das vezes nós olhamos para eles, porque por serem crianças, se calhar não lhes damos tanta atenção, e muitas das vezes são eles que têm razão e que encontram de facto os problemas para as suas cidades. Isto depois será criado aqui um conselho geral, os miúdos serão escolhidos a partir do 4º, 5º ano, vai ser por sorteio, portanto é aleatório, qualquer criança pode ser escolhida, desde a criança que se calhar nasce num território ou numa zona que tem mais carências económicas e sociais, embora lá está aqui em Valongo são 5 freguesias, portanto serão também escolhidas dentro das 5 freguesias, mas não importa se é uma criança com carência económica, não importa se é uma criança com algum dinheiro, porque o sorteio será aleatório. O importante é mesmo que ela possa dar a sua opinião e fazer-se ouvir e estar aqui junto da tomada de decisão e, no fundo, explanar aquilo que são as suas preocupações. É mais um projeto, lá está. Muito semelhante àquele que tínhamos falado Muito semelhante há àquele 15 que dias. tínhamos falado, exatamente. E aliás, Valongo também foi visto e quando foi nomeado, portanto, para ser, é o primeiro município português a ser aqui contemplado na participação deste projeto. Este é um projeto que vem de Roma, de Itália, mas Valongo é o primeiro município português a integrá-lo. E curiosamente, uma das ações que tinham era a construção, no fundo, daquilo que é a sua comunidade no processo de participação de planeamento de território. E curiosamente Valongo, como eu tinha trazido aqui há 2 semanas, já tem um projeto semelhante, que até falámos aqui Exato. recentemente.
E não deixa de ser curioso, porque na verdade, apesar de integrarmos aqui um projeto internacional, já temos aqui um conjunto de medidas que esbarram precisamente naquilo que eles fazem. Que são muito parecidas. Portanto, também por isso é que se calhar olharam para nós desta forma. Este sorteio fica em cargo do município? Sim, Todo este processo vai decorrer, do sim. sorteio. Como é que as crianças são selecionadas, são procuradas Exatamente. através Isto das depois, escolas? também, isto depois vai ser aqui através da Divisão da Cidadania e Juventude e da Educação também da Câmara Municipal, e depois através das escolas, aqui num plano conjunto, farão depois não é essa escolha, mas farão esse sorteio dessas crianças para serem selecionadas e para participarem neste Conselho Geral, que depois, mais tarde também, mais para a frente, terão também um conselho que será internacional, portanto eles vão reunir-se todos, isto não ficará só aqui a nível local, eles depois têm a oportunidade, conjuntamente de reunir com outras crianças de outros municípios, de outros países, e dizer também o seguinte, isto não está só circunscrito a uma Câmara Municipal, pode ser também hospitais, podem ser organizações públicas, pode ser qualquer tipo de organismo que tenha aqui esta vontade em participar. Portanto, fica aqui o repto. Exatamente. Para seguirem o exemplo. Pedro, passamos agora para o desporto, um breve apontamento sobre o desporto. O que é que nos trazes hoje? Queria também destacar aqui a vitória do Djokovic, porque é a sua 18ª vitória em Grand Slams, no Open da Austrália. Está quase a conseguir apanhar o Rafael Nadal, de quem confesso que tenho em particular gosto, sou fã, e do Roger Federer, que tem 20 Grand Slams cada um. Por fim, falar também daquilo que é o grande derby de hoje, sábado, do Porto Sporting, primeiro e segundo classificado. Vamos ver como é que as coisas correm. De facto, o campeonato começa aqui a ganhar um rumo. Parece que o Sporting está encaminhado de pontuação. Pontos. Portanto, este jogo pode mudar animar um bocadinho as coisas, como pode se calhar deixar já aqui um pré-campeão anunciado, não é? No caso de vitória do Sporting. Vamos ver, como portista desejo que isso não aconteça, mas vamos aguardar para ver o que é que acontece logo à noite. E para além do jogo desta noite, sábado, qual é a sugestão que nos trazes para mais um domingo de confinamento? Ou mais uma semana de confinamento? Exatamente. As sugestões que trago desta vez é uma série que eu já tinha visto há uns anos atrás na RTP2, mas que está agora disponível via streaming, através da Netflix. É a série Borgen. É uma série dinamarquesa que retrata aqui a primeira mulher a assumir o cargo de primeira-ministra da Dinamarca. Vale muito a pena acompanhar quem gosta deste enredo de política e de drama, porque esta série retrata também um bocadinho aquilo que é House of Cards. Quem não conhece, é uma série americana também do género, neste caso com o presidente da América, e aqui trata-se a primeira-ministra da Dinamarca, mas vale a pena ver. É muito semelhante, mas considero até ainda melhor, porque acaba por ter um bocadinho de ficção House of Cards, e esta é muito realista, retrata ali muito bem o papel de uma primeira-ministra e daquilo que é a sua ação governativa. Depois, também queria sugerir os volumes que estão esta semana, começa esta semana, são 3 volumes da revista Sábado. Quem comprar a revista Sábado terá acesso a esses volumes. Tem a ver com uma autobiografia do Barack Obama, que recomendo porque vale a pena. Ainda há pouco tempo também tinha trazido cá a recomendação do seu livro, e aqui é uma oportunidade, não de ter o livro dele, mas de ter também uma breve biografia sobre a história de vida para quem acompanha e gosta de Barack Obama. Vale e das suas ideologias e da sua forma de estar e de ser. Exatamente. Sim, particularmente também da sua forma de estar e de ser. Além das ideologias que eu acompanho e gosto, confesso que também aprecio aquilo que é o homem, Barack Obama, enquanto ser humano. Exatamente, Fátima. Muito bem, Pedro. Muito obrigada por mais uma informação semanal. Até daqui a 15 dias e bom fim de semana. Igualmente, eu lhe desejo assim também um bom fim de semana, sempre em segurança e em casa. Tenha uma boa noite. Informação semanal com Fátima Moreira. Novum Canal. Sempre novam, sempre seu.